Não desanime, não se entregue à angústia, não permita que o medo sufoque o seu coração. Eu declaro que Jesus está no controle, ainda que tudo ao seu redor esteja em desordem, ainda que as ondas da vida estejam batendo contra o seu barco, ainda que os ventos estejam contrários, não se esqueça. O Criador do céu e da terra continua no comando. Talvez você chegou até aqui cansado, aflito, sobrecarregado de preocupações. Talvez o peso da vida tenha esmagado sua esperança. Você olha para o futuro e só enxerga nuvens escuras. Seu coração grita silenciosamente: será que Deus me esqueceu? Será que Ele não vê a minha dor? Eu sei que essas perguntas já bateram na sua mente. Eu também já enfrentei noites escuras. Já chorei lágrimas quentes que ninguém enxergava. E exatamente nessas horas, quando parecia que o silêncio de Deus era ensurdecedor, foi aí que descobri: Ele nunca me deixou. Ele sempre esteve comigo, mesmo quando parecia estar dormindo no barco da minha vida. A Bíblia nos mostra em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41, que os discípulos viveram exatamente essa experiência. Eles obedeceram à voz de Jesus, entraram no barco e de repente foram surpreendidos por uma tempestade furiosa. O barco quase afundando, os ventos soprando sem piedade e Jesus dormindo. O desespero tomou conta deles e no auge da aflição eles gritaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez essa também seja a sua oração hoje. Talvez você esteja dizendo: Senhor, não estás vendo o que estou passando? Não te importa comigo? Mas preste atenção, meu irmão. Aquele que parecia estar dormindo estava no controle o tempo todo. Bastou uma palavra de Jesus e o vento se calou, o mar se aquietou e fez-se grande bonança. É assim que ele age. No momento certo ele se levanta, dá ordem ao caos e tudo se transforma. A neurociência nos mostra que quando estamos aflitos, o medo ativa áreas do cérebro que nos paralisam, roubam nossa capacidade de raciocinar e nos fazem enxergar só tragédia. Napoleon Hill dizia que o medo é o maior inimigo do sucesso e da prosperidade, porque nos prende a grilhões invisíveis. Mas a fé, meu irmão, é a chave que quebra esses grilhões. A fé realinha a nossa mente, reacende nossa esperança e abre os olhos para o poder de Deus. Por isso eu declaro sobre a sua vida: não desanime. Não importa quão alta seja a onda, quão escuro esteja o céu, quão forte seja o vento, Jesus está no controle. Ore comigo agora. Senhor, eu coloco nas tuas mãos as minhas tempestades. Eu confesso que muitas vezes duvidei, muitas vezes temi, muitas vezes gritei achando que o Senhor não se importava. Mas hoje eu creio. Tu estás no controle. Acalma o meu coração, dá-me paz em meio às tempestades e aumenta a minha fé. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, fique comigo até o fim, porque eu vou te mostrar que cada tempestade carrega uma lição que pode transformar a sua vida. Mas antes, eu peço, se esta palavra já falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela esperança. Meu irmão, minha irmã, entenda algo muito importante. As tempestades da vida não são uma exceção, elas são parte do caminho. Não pense que você está vivendo algo anormal só porque o vento soprou forte contra você. A palavra de Deus deixa claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus não escondeu a verdade. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu sua presença em cada luta. Agora, respire fundo e reflita comigo. Quantas vezes você acordou em um dia comum, tudo parecia tranquilo, e de repente, como uma tempestade repentina, uma notícia, uma perda, uma dor inesperada mudou completamente o rumo da sua vida? É assim que as provações chegam, inevitáveis e imprevisíveis. Tiago 1:2-4 nos ensina que devemos encarar as provações como oportunidades, não como castigo, não como abandono de Deus, mas como momentos que produzem perseverança, que constroem em nós maturidade espiritual. Napoleon Hill disse:
Toda a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso é ciência da mente, mas também é fé aplicada. A neurociência confirma que o cérebro humano cria novas conexões neurais quando é desafiado, quando sai da zona de conforto. Ou seja, aquilo que te faz sofrer hoje pode estar moldando a sua mente e fortalecendo sua fé de uma forma que você jamais imaginou. Mas aqui está o ponto, meu querido. Diante da tempestade, você tem duas escolhas. Ou você se desespera, ou você exercita a fé. Os discípulos estavam com Jesus no barco. O Criador do mar estava com eles, mas mesmo assim, eles entraram em pânico. Quantas vezes eu e você fazemos o mesmo? Quantas vezes, mesmo sabendo que Deus está no controle, permitimos que o medo nos paralise? Eu pergunto, o que é mais forte na sua vida? A voz da tempestade ou a voz do Mestre? Se você escuta só o barulho dos ventos, vai se sentir derrotado. Mas se você ouvir a voz que diz, aquietai-vos, porque eu estou no controle, você vai atravessar essa fase com paz e confiança. A Bíblia mostra que quando Pedro andou sobre as águas, enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhou sobre o impossível. Mas quando ele começou a olhar para o vento e para as ondas, ele afundou. Mateus 14:30. Isso nos ensina algo profundo. A direção do seu olhar determina se você afunda ou caminha sobre o impossível. Eu sei que talvez você esteja vivendo um divórcio traumático, uma perda financeira, uma doença que a medicina não consegue resolver, um filho rebelde que parece ter se perdido. Eu sei que dói. Mas lembre-se, a dor não é o fim da sua história. A tempestade não veio para te destruir. Ela veio para te fortalecer. Tiago ainda completa dizendo, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso quer dizer que não adianta começar bem e desistir no meio. É preciso permanecer firme até o fim. A ação completa é fé com perseverança, fé com atitude, fé que não desiste. A ciência da mente chama isso de resiliência, a capacidade de suportar pressão e voltar ainda mais forte. E sabe o que é maravilhoso? A fé é o combustível da resiliência. A fé te dá forças quando a lógica diz que acabou. Napoleon Hill ensinava: a derrota temporária não é fracasso, é apenas uma lição, um degrau no caminho para a vitória. E eu digo a você hoje, a tempestade que você enfrenta é apenas um degrau, não é o fim da escada. Então, eu te faço um desafio. Não desanime. Levante-se. Continue acreditando. Continue perseverando, porque quem está contigo no barco é maior do que qualquer vento ou onda. Se esta palavra está falando ao seu coração, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu não desanimo. Jesus está no controle. E já aproveita, meu irmão. Deixe o seu like, se inscreva neste canal e compartilhe esta mensagem. Porque juntos nós vamos espalhar fé, esperança e vitória. Entenda que as maiores batalhas não acontecem fora, mas dentro da nossa mente. Antes de qualquer vitória no mundo externo, é preciso vencer os gigantes internos, o medo, a dúvida, a ansiedade, a falta de fé. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a vitória começa na mente. Se você acredita que está derrotado, já perdeu antes mesmo de lutar. Mas se você decide, com fé, que nada poderá te parar, então o seu cérebro, o seu coração e até as suas atitudes começam a se alinhar a essa convicção. A neurociência explica que nossos pensamentos moldam nossos hábitos, e nossos hábitos moldam a nossa realidade. Isso é ciência, mas também é Bíblia. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Napoleon Hill afirmou: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Percebe a profundidade disso? Não é apenas um pensamento positivo superficial. É um princípio universal de fé. Jesus já havia dito:
Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20. Então eu te pergunto: quais são os montes que você precisa mover hoje? Qual é a tempestade que você precisa encarar sem medo? Pode ser um diagnóstico médico, pode ser uma dívida enorme, pode ser uma ferida emocional. Mas preste atenção. Você não precisa ter uma fé gigante. Basta uma fé viva, ainda que pequena, mas colocada em um Deus grande. A neurociência prova que quando oramos, quando meditamos na palavra, nosso cérebro ativa áreas relacionadas à paz, confiança e clareza. A oração não é apenas um exercício espiritual, é também um treinamento mental. Cada vez que você dobra os joelhos e entrega seus medos a Deus, você está reprogramando sua mente para não viver em desespero, mas em esperança. E aqui vai um segredo poderoso. A repetição fortalece a fé. Assim como um músculo precisa ser treinado para crescer, a fé precisa ser exercitada todos os dias. Por isso, a oração, a leitura da Bíblia e a meditação são tão fundamentais. Quando você repete a verdade de Deus, sua mente deixa de acreditar nas mentiras do medo. Imagine um atleta se preparando para uma competição. Ele não chega no dia da prova sem ter treinado antes. Ele repete os movimentos centenas de vezes até que se tornem automáticos. Assim é com a fé. Você precisa treiná-la diariamente, até que confiar em Deus seja seu estado natural, e não uma exceção. Napoleon Hill disse algo que encaixa perfeitamente aqui. A persistência é ao caráter humano o que o carvão é ao aço. Sem calor, sem pressão, o aço não se forma. Sem resistência, sem perseverança, o caráter também não se fortalece. E as tempestades que você enfrenta hoje estão forjando em você uma fé inabalável. Os discípulos no meio do mar ficaram apavorados e perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Quantas vezes você também já orou assim? Senhor, o Senhor não está vendo o que estou passando? Não está vendo o tamanho da minha dor? Mas Jesus se levantou e repreendeu o vento, dizendo: Cala-te, aquieta-te. Marcos 4:39. E o mar se fez grande bonança. Aqui está o segredo. O mesmo Jesus que acalmou o mar continua no controle da sua vida. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou talvez seja a sua fé, talvez seja a sua forma de olhar para a tempestade. Mas ele continua dizendo: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, hoje, escolha acreditar. Escolha treinar sua mente para confiar mais em Deus do que nos ventos contrários. Escolha perseverar, ainda que tudo pareça perdido. Porque a vitória não é para quem começa bem, mas para quem não desiste no meio da caminhada. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: minha fé está firme, Jesus está no controle. Isso é mais do que uma frase. É uma declaração de vida, uma confissão de fé que muda sua mentalidade. Chegamos ao momento mais importante dessa mensagem, e eu quero que você guarde cada palavra no coração. Porque se existe algo que pode mudar completamente a sua vida a partir de hoje, é essa verdade. Jesus está no controle. Não importa o tamanho da tempestade, não importa quão fortes sejam os ventos, não importa se as ondas parecem que vão te afogar. Jesus continua no barco, e quando Ele está no barco, não há tempestade que dure para sempre. Você precisa entender que a vida é feita de estações. Hoje você pode estar vivendo o inverno, a estação fria de dor, de escassez, de solidão. Mas todo inverno dá lugar à primavera. Toda noite escura termina com o sol brilhando no horizonte. A tempestade não veio para durar, veio para ensinar. A Bíblia diz em Tiago 1, 2 e 4 que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos maduros e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Percebe o que Deus está dizendo? O processo de dor não é castigo, é treinamento.
Cada lágrima que você derrama hoje está regando o jardim da sua vitória amanhã. Cada queda que você sofreu está forjando em você uma força que você ainda nem sabe que possui. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele transforma feridas em testemunhos, derrotas em aprendizados e tempestades em cenários de milagres. A neurociência já provou que quando atravessamos adversidades e decidimos interpretá-las de maneira positiva, nosso cérebro cria novos caminhos neurais. Isso significa que a forma como você enxerga o problema pode reprogramar sua mente para resiliência, coragem e superação. A Bíblia já dizia isso há séculos. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Napoleon Hill ensinava que a derrota temporária não deve ser confundida com fracasso permanente. Talvez você tenha perdido uma batalha, mas isso não significa que perdeu a guerra. Talvez o mar esteja revolto agora, mas lembre-se, depois da tempestade vem a bonança. E aqui vai uma pergunta que pode mudar sua vida. Você vai permitir que a tempestade defina o seu futuro ou vai confiar no Deus que acalma os ventos? Essa decisão está em suas mãos. Fé é uma escolha. Esperança é uma escolha. Perseverança é uma escolha. E quando você escolhe crer, você libera o poder de Deus para agir. Eu quero que você feche os olhos agora, se possível, e ore comigo esta oração de fé. Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos todas as tempestades da minha vida. Eu reconheço que sozinho não consigo, mas sei que quando o Senhor está no barco, nada pode me afundar. Eu confesso que minha fé muitas vezes foi pequena, mas hoje eu escolho confiar. Eu declaro que a tua paz acalma o meu coração, que a tua voz silencia meus medos e que a tua presença me guia em segurança. Eu creio que os planos que tens para mim são de prosperidade, esperança e futuro. Eu recebo agora uma mente renovada, pensamentos alinhados à tua vontade e um coração firme em ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, algo começou a mudar dentro de você agora mesmo. Você pode ainda não ver o milagre completo, mas a tempestade já começou a se acalmar. Guarde isso. Jesus não apenas acalma o mar, ele também acalma o seu coração. E eu quero te desafiar. Declare nos comentários a sua fé escrevendo assim: eu confio em Jesus, ele está no controle do meu barco. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você fortalece sua mente e alimenta sua fé. E antes de encerrar, eu te peço, se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não é apenas um gesto, é uma forma de espalhar esperança, de fazer essa palavra alcançar outras vidas que estão precisando ouvir que Jesus ainda está no controle. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque você pode ser a ponte para um milagre na vida dessa pessoa. Lembre-se, não desanime. A tempestade pode até rugir, mas o seu Senhor é maior que ela. Firme sua fé, mantenha-se confiante e nunca esqueça, Jesus está no controle.